Artigo 22. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo, nesses casos, o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 2º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas neste artigo. Parágrafo 5º. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício de atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção 2. Dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições mensais. Inciso 2. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. 180 contribuições mensais. Inciso 3. Salário maternidade. Para as seguradas de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 11 e o artigo 13 desta lei, 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Inciso 4. Auxílio reclusão. 24 contribuições mensais. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Inciso 2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções específicas, em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade, que mereçam tratamento particularizado. Inciso 3. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei. Inciso 4. Serviço social. Inciso 5. Reabilitação profissional.
Inciso 6. Salário maternidade para asseguradas, empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Artigo 27. Para computo do período de carência, serão consideradas as contribuições, inciso 1, referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral de previdência social, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Inciso 2. Realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Artigo 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei. Seção 3. Do cálculo do valor dos benefícios. Subseção 1. Do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Artigo 29. O salário de benefício consiste: inciso 1. Para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Inciso 2. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Parágrafo 2º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título sob forma de moeda corrente, ou de utilidades, sobre as quais tenham incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Parágrafo 4º. Não será considerado para o cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição, que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo ser homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial, obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases do benefício em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo 6º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39 e nos parágrafos 3º e 4º desta lei. Parágrafo 7º. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado,
ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade, construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média racional única para ambos os sexos. Parágrafo 9. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado, serão adicionados: inciso 1, 5 anos quando se tratar de mulher. Inciso 2, 5 anos quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Inciso 3, 10 anos quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Artigo 29-A.